Olá, amigos, seguidores do canal Arame Farpado. Programa de hoje super especial, direito de resposta dos vereadores do Alto Rio Pardo. Vamos ver? Arame Farpado! Pois é, né? Depois do nosso último programa com a divulgação das diárias e reembolsos dos vereadores do Alto Rio Pardo, muito reboliço, parece que o Alto Rio Pardo pegou fogo, né? Principalmente a cidade de Taiobeiras. Taiobeiras que ficou em primeiro lugar como a cidade que mais gasta em todo o Alto Rio Pardo. A Câmara de Vereadores de Taiobeiras gastou R$323 mil, enquanto que a de Montes Claros gastou R$192 mil, com 23 vereadores. E aí um bafafá danado, várias cidades, alguns vereadores fizeram contato conosco para poder esclarecer, quando alguns até tinham razão nas suas justificativas, outros não. Por exemplo, os dois vereadores de Ninheira e de Santa Cruz de Salinas, eles tinham razão na justificativa deles, nós erramos numa interpretação, porque nós consideramos os subsídios dos presidentes da Câmara, que não sei por que razão essas duas cidades faziam pagamento dos presidentes da Câmara separadamente do empenho que era feito para a folha de pagamento dos vereadores. No entanto, como a folha de pagamento dos vereadores no empenho não tinha nenhuma ressalva de que a folha de pagamento era dos vereadores, exceto da Câmara, do presidente da Câmara, então nos levou a entender de que haveria então um pagamento separado para os presidentes da Câmara. Mas isso não ocorreu, nós já fizemos a nossa retratação, tem até o vídeo aí que está aí no canal, tá legal? Então, mais uma vez, então, minhas desculpas para os dois vereadores da Câmara de Ninheiras e para os vereadores da Câmara de Santa Cruz Salinas, tá? Santa Cruz Salinas, que inclusive depois da reparação caiu para 10º lugar, como vocês podem ver aqui na tabela, caiu para 10º lugar. Ninheira, apesar de tudo, continua aí, era quinta, né? Passou para 6º lugar. Então, mesmo assim, Ninheira, das cidades que foram recém-emancipadas, né? Se olhar, as 5 primeiras são as 5 já cidades mais velhas do Alto Rio Pardo. Todas as demais foram emancipadas no mesmo ano, e aí Ninheira é a que mais gasta dentre elas. Inclusive, pedimos que o presidente da Câmara de Ninheira dessemos explicação sobre isso, mas ele também não nos fez contato. Legal? Pois bem, outro que fez contato com a gente foi a presidente da Câmara de Salinas, deixa eu até confirmar o nome dela aqui, é a senhora Etelvina Ferreira, presidente da Câmara de Salinas, ela fez contato com a gente. Já eu vou ler na íntegra aí a sua justificativa e fazer as minhas ponderações, tá legal? E o pau quebrou mesmo, foi na cidade de Taiobeiras. Taiobeiras, o jornalista Valmir Ferreira esteve na terça-feira na Câmara Municipal para participar da reunião e em seguida pedir esclarecimento aos ilustres vereadores. No entanto, os vereadores encerraram a reunião um pouco mais cedo, alguns saíram rapidamente, não quiseram dar entrevista, os que sobraram, Valmir Ferreira começou a ir atrás de um por um, teve vereador que se escondeu dentro do gabinete, teve vereador que saiu pelas portas dos fundos, teve vereador que na hora começou uma tosse, lá não estava conseguindo falar, não conseguiu e não falou nada. Teve vereador que estava lá tomando suco, comendo bolacha, também não conseguiu falar nada. Teve vereador que atravessou o salão para não encontrar com o Valmir Ferreira. Enfim, foi horroroso o que aconteceu lá na Câmara de Vereadores. Nenhum vereador quis dar satisfação. O vereador William, até depois no final, tentou falar alguma coisa, mas não falou, assim, tentou agredir o jornalista de maneira verbal, uma postura nada adequada para um vereador. Foi feio que só. Bom, falando em feio, esse mesmo vereador, o vereador William, ele teve na rádio comunitária, a FM Liberdade, que é do Valmir Ferreira, do mesmo jornalista, esteve lá na quinta-feira do dia 23 de maio, para dar suas explicações das suas diárias e da Câmara. Entretanto, o William não conseguiu esclarecer as suas diárias, ele até fala que não tinha como comprovar, ele está gravado, eu vou mostrar já as coisas que ele fala. E o William, em algum momento, ele diz que não ia me responder porque eu menti
quanto a uma questão, que é a questão quando ele diz assim, abre aspas, que eu disse que os vereadores de Itaiobeiras custam 3 vezes mais que um vereador de Montes Claros. Eu não falei isso, e o vídeo está aí para mostrar. Mostra o vídeo aí. Compara com Montes Claros. Itaiobeiras tem um vereador em Itaiobeiras que custa 3 vezes mais do que um vereador de Montes Claros, no quesito diárias e reembolsos. Então tá aí. O que eu falo é que um vereador de Itaiobeiras custa 3 vezes um vereador de Montes Claros no quesito reembolsos e diárias. Foi isso que eu disse. Então ele distorceu o assunto e tentou se basear sempre nisso, sem justificar e falando nisso o tempo inteiro. Uma vergonha para o vereador. E aí, eu até fiz contato com o William, falei com ele por telefone, falei, William, o vídeo é esse, eu queria que você se retratasse, porque você fala que eu menti e eu não menti, você que entendeu mal. No entanto, ele não quis se retratar, ele como vereador deveria ter feito isso, uma postura, mostrar sua transparência, mas ele não se retratou e, portanto, coube a mim então tentar falar isso aqui, explicar o que aconteceu, vou mostrar inclusive as falas dele, porque eu tentei falar ao vivo no programa, mas ele não quis escutar as minhas considerações e responder as minhas perguntas. Na hora ele se negou a responder, então eu vou aqui botar o áudio dele, porque ele foi o único que teve coragem de ir, mas infelizmente ele eu acho que ele se estrepou, se deu mal, ele falou muita coisa lá, nada com nada, e agora acho que vai pesar para ele aí, mas lá na frente. Vamos ver? Bom, começando aí, a primeira coisa que o William mostra, que ele fala no áudio dele, é isso aqui, ó. Primeiro eu te abordei lá dentro Você me chamou de longe, eu falei que eu não queria. Câmara, educadamente, fui educado com todos. Agora, eu posso dar? William, quer dizer que você é representante do povo e na hora que nós temos gastos, pode normal você não fala, bicho? Olha aqui. Não, é brincadeira. Eu vou, olha aqui, olha aqui. Não vai manifestar, não, olha aqui. Nem pra mim, não. Eu vou no rádio, eu vou no seu rádio falar ao vivo pra todo mundo, igual você fala, denigrine a imagem do vereador. E aí as imagens são bem claras, né? Ninguém pula nada, Valmir vai lá muito educadamente, chama o William, e o William quem salta na frente do Valmir, dá uma ideia que parece que até dá um soco lá no Valmir na hora, né? Então a imagem está aí, de maneira muito clara. Antes de continuar, eu queria deixar claro, gente, eu termino esse ano o curso de gestão pública e as coisas que eu falo eu falo com muita propriedade, porque eu sou estudante de gestão pública e estou me especializando na área de mecanismos de controle social, tá? Então, se alguém quiser vir conversar comigo, venha conversar, vamos conversar de maneira técnica e sabendo o que nós estamos fazendo. Isso é importante dizer isso, porque algumas pessoas às vezes acham que eu não sou ninguém. Quem é esse, Igor? Então, meu nome é Igor, eu sou estudante de gestão pública da Universidade do Estado de Minas Gerais, sou também formado em Geofísica pela Universidade de São Paulo e sou mestre em método de eletromagnetismo também pela Universidade de São Paulo, pela USP. E agora resolvi, portanto, me especializar em mecanismos de controle social, que é justamente o controle da administração pública feito a partir da sociedade, que é o que esse canal tem objetivado, tá bem? E, então tá, vou soltar o próximo áudio agora do William e vou explicar já também como é que, um pouquinho sobre esse tal desse curso de capacitação que ele fez. Manda aí. Fazer curso de capacitação. Lembrando a você, Valmir, que o vereador só pode viajar para Belo Horizonte ou Brasília para fazer cursos de capacitação. Pois é que vocês ouviram aí que o William diz que os cursos, as diárias dele foram devidas porque ele foi fazer curso de capacitação. No entanto, ele vai ter que se explicar agora, já que ele diz que é isso, então ele vai ter que explicar o que ele veio fazer então para participar dos congressos, que ele diz que ele não menciona no seu programa, e 1/3 dos gastos dele, das diárias, dos reembolsos dele, foi para participar de congressos. Aqui, mostra na tela aí. Então vocês podem ver aí, né? O vereador William vai ter que explicar aí, porque ele disse que os cursos, que ele foi fazer curso de capacitação, mas ele não falou aí na entrevista que foi também participar de congresso, ficar batendo perna aqui em Belo Horizonte. Aqui, ó, Belo Horizonte. Que mais? Congresso Nacional dos Legislativos de Minas, 53º Congresso Brasileiro, olha lá, diário para Brasília, R$ 5.220. Que mais? Congresso Nacional, 2.000, enfim, R$ 8.700 para ir para congresso. Então não falou disso aí no programa. Isso que é o equivalente a 1/3, né? Dos 26 mil aí, é 1/3.
que ele gastou. Então não foi só para fazer curso, não. Primeiro ponto. Segundo ponto, o vereador William, quando você fala que veio fazer curso, o William, eu até vi que você fez um curso de gestão pública. Você deve saber muito bem, se é que você fez o curso, então é o seguinte, a primeira coisa que eles devem ter falado para você durante o curso de gestão pública foi dos princípios da administração pública. Porque há todo um ordenamento jurídico que está aí composto, que rege a administração pública, que está sobreposto aos princípios da administração. Então, antes de se falar em lei, tem de se falar em princípios da administração pública. E o primeiro princípio é justamente a legalidade. Parece que só falta o seu legalidade, parece que você esquece dos demais princípios ou não sabe dos demais princípios. Então, existem, e é nisso que eu queria até deixar bem claro para todos os vereadores, inclusive, porque nós não estamos falando aqui da questão da legalidade das diárias. Se é legal ou se não é, quer dizer, a diária é prevista, legal. Agora, se os vereadores gastaram esse recurso todo de maneira legal, isso é algo que talvez o Ministério Público mais tarde vai investigar. Cabe agora aos vereadores tentarem demonstrar com transparência, pegar seus comprovantes de hotel, de restaurante, de lanchonete, passagens e provar que eles gastaram esse dinheiro. Se não gastaram, poderia devolver. Então, esse é o primeiro princípio. Agora, o que nós estamos batendo aqui são em dois princípios que foram, na nossa opinião, facilmente violados, fortemente violados. Que foi o primeiro princípio da moralidade, principalmente no caso de Taiobeiras, e no princípio da eficiência, princípio constitucional, princípio da eficiência, que aí inclui economicidade e efetividade. Então, a Câmara de Taiobeiras, quando ela faz a mesma coisa que as outras câmaras e gasta aí 10 vezes mais, 20 vezes mais do que a cidade de Fruto de Leite, por exemplo, então assim, é um absurdo. Então, não foi eficaz nos gastos. Isso por si só já daria improbidade, porque feriu o princípio da eficiência. Um vereador que tem uma diária de quase 1.050, mais de R$1.000 para ir para Brasília, como é que você gasta esse dinheiro em Brasília num dia? Então deveria mudar o sistema. Então, portanto, nesse caso, faltou controle interno. Será que as câmaras municipais aí não têm controle interno? Não tem controladoria? Tem que se implantar. Se não tiver, fica a dica para os municípios do Alto Rio Pardo implantarem controladorias, porque é por lei, todo órgão público tem de ter uma controladoria interna. Tá? Câmaras legislativas têm de ter, os municípios, as prefeituras têm de ter. Se não tiver, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então vamos colocar câmaras, eu vou colocar controle interno nesse negócio aí, viu? Controladoria geral. Tem que ter. E aí, seu William, quando você bate nessa tecla da legalidade, nós estamos falando aqui do princípio da eficiência que foi violado, do princípio da moralidade que provavelmente foi violado. Então essas coisas têm que ser faladas. Não é moral, não é eficiente. Tá legal? O gasto que houve. Então, não faz sentido nenhum você ter um valor de R$5.000 para passar 5 dias em Brasília. E se tiver, então que vá, pegue as notas, gaste o tempo que gastou e devolva depois. E não ficar com dinheiro se não gastou. Porque você fala no programa aí que você não tem como comprovar que você não pegou nota de nada. Então aí é complicado. Então, para você, vereador, para você, William, que fez curso de gestão pública, então se você fez, você deveria saber disso, tá legal? Que a Câmara da Taiobeiras, mais do que todas, feriu muito o princípio da eficiência, o princípio da economicidade e o princípio da moralidade dos gastos públicos. Legal? Vamos então agora à segunda fala do colega William. Não, e sem falar no seguinte, antes de ir para a fala dele aí. Curso, gente, hoje, você gastar R$5.000 num curso em Brasília, para quê? Se você consegue fazer tudo hoje de graça. Ou de casa fazendo EAD. Aí se você brincar até pelo YouTube. Você digita o curso que você quer fazer no YouTube. Aí tem tudo. Tudo eu te garanto que com a mesma, talvez até melhor do que esses cursos aí presenciais em alguns lugares. Então, não tem motivo para estar sendo. Quem quer e se preocupar com a supremacia do interesse público, que é mais um princípio, talvez vocês não aprenderam, o dinheiro público, gente, tem que ser aplicado para atender a sociedade. Então, você tem de sempre ter um princípio mor, que é esse que eu falei, que é o princípio da supremacia pública. Todo o dinheiro público tem que ser gasto de maneira a entender o interesse público. Então, em vez de gastar 5 mil em curso para Brasília, vai no YouTube aí que é de graça. No meu canal tem aí, você vai lá no terceiro vídeo do meu canal aí, tem lá princípios de administração pública.
Então aprenda, não precisa sair para fora fazer curso hoje não. Se for, certamente estão querendo aí usar diária. Vamos ver então qual é. Vamos lá, parte a próxima fala do vereador aí. O vereador de Montes Claros tem, além do salário, verbas de gabinete. Agora vamos ver o que a Câmara de Montes Claros diz com relação à verba de gabinete. Oi, Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Fernanda, você fala com o Igor, eu sou do canal Arame Farpado, lá da região de Salinas, Taiobeiras. Fernanda, nós fizemos uma matéria no domingo passado, onde nós fizemos um levantamento dos gastos de diárias dos vereadores lá daquela região, Taiobeiras, Berizal, Salinas, do Alto Rio Pardo. E apenas para efeito de comparação, nós utilizamos também as diárias dos vereadores de Montes Claros, para ver se, tu toma um parâmetro para ver se gastava-se muito ou pouco com relação a Montes Claros. Entretanto, um vereador específico de Taiobeiras, de nome William, ele deu uma entrevista alegando que Taiobeiras gasta, porque nesse levantamento acabou que Taiobeiras estava gastando 3 vezes mais em diárias e reembolsos do que os vereadores de Montes Claros. E aí a justificativa do vereador foi que os vereadores de Montes Claros eles têm verba de gabinete, por isso que eles gastam menos. Então a gente está ligando para confirmar essa informação, se os vereadores de Montes Claros realmente recebem verba de gabinete. Não tem mais não. Não. Chamava verba indenizatória, né? Verba indenizatória. Gasto de gabinete. Não tem não. E desde quando que não tem mais essa verba? Desde 2011. Desde 2011? Não, teve até 2011. Não, assim, porque o levantamento nosso é 2017 e 2018. Então. Não tem. Essa verba acabou aqui em 2011. Finalizou em 2011. Então tá bem. Então eu agradeço. Como é que é seu nome? Fernanda. Fernanda, você é de qual setor, Fernanda? Do RH. Do RH, né? É junto com a assessoria financeira. Tá ok, então. Então agradeço, Fernanda. Muito obrigado pela informação. Tchau. Pois é. Aí na sequência ele fala aí de que vereador não capacitado. Mostra aí. E um vereador não capacitado é um serviço mal prestado. Eu Você posso concorda fazer uma comigo? pergunta agora? Então quando ele fala de vereador não capacitado, né, ruim para o município, eu acho que ele precisa se capacitar um pouco mais. Porque a postura dele como vereador não tem sido adequada. Ele é extremamente agressivo na fala, ele tem se negado a falar pela Câmara, né? Enfim, uma atitude lamentável do vereador. Acho que se ele diz que o vereador não capacitado é ruim, eu acho que ele precisaria se capacitar um pouco mais também. Pois é, veja de novo aí o que ele fala aí da questão, né, da ida ao Congresso. Ele fala que o próprio Ministério Público, que não poderia ir porque o Ministério Público pegaria no pé se não for para fazer curso de capacitação. Mas olha aí, como é que ele explica agora o fato de ele ter gastado 8.700 indo para congressos aí, né? Entendeu? É porque às vezes, da forma que vocês falam, parece que o vereador pode viajar toda semana do jeito que quer. Entendeu? E esses cursos todos meus aí, que dá de 26 mil e pouco, é incluso diária, viagens, as passagens e o curso. Porque tem um curso também que tem que pagar lá em Belo Horizonte. Não é só diárias da forma que vocês colocam, não. Entendeu? Para que a população possa entender melhor. Bom, aí, um dado tempo do programa, eu ligo pro entrevistador, Valmir Ferreira, né, para poder entrar ao vivo e fazer alguns questionamentos sobre o vereador, inclusive do que ele já vinha falando lá, que estava muito inconsistente, inclusive se baseando nessa questão das 3 vezes mais aí, não sei porque ele se baseou tanto nisso, ou até sei, na verdade. E aí, no entanto, o senhor vereador simplesmente recusou a se falar comigo. Se eu quisesse falar comigo por telefone, que ele não ia me atender lá ao vivo no programa. Põe aí. O autor das informações, o Igor, do canal Arame Farpado, ele está no ar. Ele gostaria de fazer uma pergunta. Ele é o autor, não sou eu, tá? Não, então deixa eu te falar, Valmir. Eu tô aqui para responder você. Não, mas ele também quer fazer, ué. Não, manda ele vir me procurar pessoalmente. Então você não responde. Não vou responder. Igor, ele não vai te responder, tá, Igor? Oi? Vai colocar? Não, o Igor, a respeito a ele, eu não vou colocar, viu, Igor? Aqui eu sou, em respeito a ele, eu não acho. Bom, e aí, para mais feio ainda, né, o Valmir Ferreira então vai perguntar a ele aí se ele tem como comprovar esses gastos.
e ele diz que não tem notas quando ele viaja, né? O vereador, quer dizer, viola aí mais um princípio da administração, que é o princípio da publicidade. Então, o seu Willis, seus vereadores, não se pode fazer apenas o que o Ministério Público cobra quando ele é acionado, até porque o Ministério Público cai de cima quando ele é acionado. Então, existe um princípio, como eu disse antes, que está aqui em base às leis, que é o princípio da publicidade e transparência. Então, todo agente político ele tem de estar preparado e isso baseado na lei de acesso à informação. Quando o cidadão vier aí solicitar para ele as notas que comprovem essas despesas, você não tem, melhor você ficar quieto. Então, princípio da publicidade e transparência. Agente público, quando viaja, tem que pegar a nota para comprovar depois, caso um cidadão comum venha solicitar, e é um direito nosso, baseado na lei de acesso à informação. Legal? Então mostra aí. Você não acha que também ele pode pedir essas diárias suas, um restaurante que você fica? Não é por uma questão de coerência, de ética? Você acha que ele não pode pedir? Não pode pedir, Valmir, entendeu? Mas se pedir, você não apresenta, Eu né? não tenho. Então, mas de agora em diante não seria... Não. E como se não bastasse, o vereador ainda acha que é desnecessário você guardar as notas fiscais de hotel e restaurante para onde ele vai. O vereador que viaja com dinheiro público, dinheiro do povo, com diárias, acha que é desnecessário pegar dinheiro de hotel e de restaurante para onde ele vai. É de lascar, viu? E não seria legal você guardar todos? Pra que eu vou guardar todas essa papelada? Não, tô te dando conselho. Entendeu? Pra quê? Agora, porque a lei hoje não diz isso. Bom, e continuando aí, né, mais uma fala do vereador. Ele fala mais uma inverdade aí, ele diz o seguinte, ele diz que, tentando justificar, né, o alto custo da Câmara de Itaiobeiras, ele fala, Valmir, você sabia que todos os vereadores de MOC têm um carro disponível e abastecido pela Câmara? Fecha aspas. Mostra aí. Todos os vereadores de Montes Claros têm um carro à disposição deles, abastecidos pela Câmara, entendeu? Enquanto nós aqui não temos. Agora vamos ouvir o que diz a Câmara Municipal com relação a esses tais carros lá abastecidos. Alô, boa tarde. Quem fala? É Cláudia? Boa tarde, Cláudia. Cláudia, boa tarde, Cláudia. Cláudia, meu nome é Igor, eu sou do canal Arame Farpado, lá da região do Alto Rio Pardo. E nós fizemos um levantamento com relação aos gastos, só para você entender onde eu quero chegar, mas nós fizemos um levantamento das diárias dos vereadores da região do Alto Rio Pardo, e para efeito de comparação, nós utilizamos um parâmetro que foi a cidade de Montes Claros. Quer dizer, como tem uma estrutura muito maior, a gente tem para poder ver se está gastando muito ou pouco. Então vamos pegar como referência a cidade de Montes Claros. E aí a cidade de Itaiobeiras, ela teve um gasto por vereador 3 vezes mais em diárias e reembolsos do que a Câmara de Montes Claros. E aí o vereador William, lá de Itaiobeiras, ele foi a uma rádio justificar o gasto, e aí ele justificou esse alto de gasto da Câmara de Vereadores da seguinte maneira, eu vou abrir aspas, todos os vereadores de Montes Claros têm um carro à disposição deles abastecidos pela Câmara, fecha aspas. Eu queria saber se essa informação procede. Não são todos os vereadores. Alguns vereadores que fizeram opção por ter um veículo, aí a Câmara fez um processo licitatório e alugou, foram locados alguns veículos e eles têm um valor mensal, um máximo de valor mensal de abastecimento que é feito através de um cartão. Pois é isso aí. E aí ele segue agora falando de o que acontece se utilizar um carro da Câmara aí em algum lugar. Vamos ver, põe aí. Eu não posso nem parar em um mercado com o carro da Câmara se eu tiver com fome, porque alguém pode tirar uma foto e denunciar e eu sou processado por enriquecimento ilícito. Okay. Você sabia disso? Pois é. Enriquecimento ilícito é boa. E ela ainda pergunta, você sabia disso? De lascar, viu? Bota o próximo aí. E aí um ouvinte pega e liga, né? E pergunta, e aí, Valmir, por que o entrevistado tem tanto medo de responder as perguntas aí do Igor Arame Farpado? Vamos ver, bota aí. Um ouvinte pergunta, por que o vereador tem medo de responder as perguntas do autor da polêmica, que é o Igor do Arame Farpado? Valmir, uma cidade que do lado, quando alguém for pensar em denigrir a imagem de alguém, você lembra, uma cidade que do lado, que é Rio Pardo de Minas, o salário é quase 50% mais alto do que o salário de Itaiobeiras.
323 mil que ele colocou Eu lá, tenho- tá, não, tá eu certo tenho ou provas. errado? Tá certo? Tá certo. Tá certo. 26 mil seu gasto, tá certo? ou Certo? errado? Tá certo. Tá ótimo. Ei, Laiá! Isso aí, pois é. E aí é o seguinte. Bom, esse foi o único vereador que até agora teve, pelo menos ele teve coragem de ir tentar dar explicação, apesar que não explicou nada, né? A verdade é que não tem explicação. 323 mil gastos aí em um ano em Itaiobeiras. Salinas teve uma reduçãozinha, 200 e poucos mil, a gente vai ver. Falando em Salinas, vamos lá ver então agora a nota de Salinas. Bom, então como eu disse, a presidente ou presidenta lá da Câmara de Salinas, a senhora Etelvina Ferreira. Obrigado, senhora Etelvina, por nos fazer contato. Então um abraço também aí pro vereador Arthur, que nos contactou e foi sempre muito solícita e mostrou-se bastante solidário aí em nos apresentar e clarificar essas informações. Bom, eu vou ler só alguns trechos da nota, vocês já estão vendo aí na tela. Eu grifei em amarelo só para poder ficar menor e é o que importa mais na nota. A senhora Etelvina diz que os vereadores de Salinas, que eles possuem lá um valor mensal de valor máximo de R$1.000 para custeio de despesas inerentes ao exercício do mandato de vereador, como material de escritório, equipamentos em geral para escritório, materiais e impressões gráficas, dentre outros. E isso eu grifei mais embaixo, ela diz que, diferentemente das outras instituições que alocam essas despesas na conta, né, como da administração. Esse é o primeiro ponto. Então a senhora Etelvina diz que é o seguinte, igual lá ficou alto, porque os reembolsos lá, lá dá R$1.000, um teto de R$1.000 para cada vereador possa gastar para a manutenção do seu gabinete. E ela depois, no final, lá embaixo na nota, ela diz que, na verdade, que com diárias lá, que se gastou menos de R$20.000. Bom, senhora Etelvina, se você gastou menos de R$20.000 com diárias, então isso quer dizer que se gastou quase R$200.000, né? Quase R$190.000 com reembolso aos vereadores, né? Como no próprio site se conta aí, restituição ao vereador, que é a mesma coisa que reembolso. Então, no nosso entendimento, não dá para tirar isso da conta, tá? Não tem como tirar isso da conta, porque foi um reembolso ao vereador, de certa forma. Então, não dá para tirar da conta. Inclusive, eu acho que é um valor extremamente alto, R$1.000 para cada vereador, para apenas manutenção do seu escritório. Então, me desculpe aí, eu posso estar sendo errado, posso estar sendo injusto, mas o nosso entendimento é que se trata, sim, de uma restituição ao vereador e por isso está na conta, porque todos os demais aqui também entraram na conta essas despesas. Lembrando que não é só diárias, todos aqui estão falando de diárias, restituição ou reembolso, que é o caso. Então, entendo que ela tentou deixou de maneira separada que o mesmo pode não ocorrer nas demais câmaras, porque lá talvez essas despesas são jogadas no administrativo, e não para cada vereador. Eu compreendo, mas de qualquer maneira, eu acho que é uma frente de ataque aí para talvez os vereadores se conscientizarem e gastarem menos. Porque se de R$210.000 só tem 20 mil de diárias, então R$190.000 em 2 anos é para manutenção do gabinete do vereador. Então tem que rever isso aí. Eu acho que tem que rever. Bom, e continuando na nota aí, ela fala assim também que ao se verificar o ocorrido, né, que haviam aí 4 erros no SICOM, que apesar de enviar corretamente informação ao Tribunal de Contas, constou indevidamente notas de empenho e pagamentos no servidor efetivo como sendo do vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira. O que aconteceu? Eu verifiquei, ela está com razão, isso aqui não foi erro nosso, é um erro que provavelmente eles já devem ter entrado em contato com o TCE, porque eles lançaram aí férias e férias prêmio de um servidor efetivo. No entanto, essa informação caiu na conta do vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira. Portanto, se circular uma tabela aí falando das diárias do vereador Dorivaldo, ela está superestimada porque, na verdade, caiu alguma coisa na conta dele que não era dele, tá? Do seu Dorivaldo aí. Deixando isso aqui bem claro. Mas aí houve uma diminuição aí de quase uns R$10.000, portanto, né? De quase de quase R$20.000 aí, foram esses levantamentos, esses lançamentos que ocorreram e caíram na conta do Dorivaldo e a informação está assim no Tribunal de Contas, tá? Então, muito bem, então essa é
Isso foi retirado da conta, agora a conta, agora inclusive que já baixou, né? Eu vou depois enviar nas redes sociais aí de novo a tabela atualizada com os valores de diárias e reembolsos, e certamente esse valor vai cair, né? Esse valor vai diminuir de Salinas. O que deixa Taiobeiras em situação mais grave ainda, né? Porque aquele gráfico de colunas vai diminuir no de Salinas e vai deixar Taiobeiras mais, com anomalia ainda mais acentuada, né? Vergonhoso aí para Taiobeiras, uma cidade que eu amo tanto, me sinto taiobeirense. Teve prefeitos competentes, tem um prefeito competente. E tem vereadores competentes, mas infelizmente nesse quesito de responsabilidade com o dinheiro público e demonstrou não ter eficiência com os gastos, né? Então, mais responsabilidade aí, pessoal aí de Taiobeiras e das demais câmaras também. Águas Vermelhas até agora ninguém se pronunciou de Águas Vermelhas, ninguém fala nada, né? Apenas Salinas, que mais gastou, foi que se pronunciou. Então, São João do Paraíso, que é cerca de 100 mil reais também, até agora nenhum vereador disse nada, né? Quer dizer, em São João, apesar do vereador não ter da Câmara de Vereadores não ter se pronunciado formalmente, foi veiculado aí nas redes sociais que o vereador Hermelino Pereira, porque lá está no Tribunal de Contas, não há informação do senhor Hermelino com relação a diárias. Nada, zero. Mas aí ele próprio falou, não, tem sim, eu gastei aí não sei quanto, rateei com tal vereador, que não sei o quê. Até meio que se contradiz, porque depois, na verdade, ele sabe que gastou R$ 2.400, tem um empenho de R$ 2.400 que a Câmara nos enviou, mas essa informação não está no Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, nós estamos trabalhando com as informações contidas no Tribunal de Contas. É importante deixar isso bem claro, que a base nossa é o Tribunal de Contas do Estado. E no Tribunal de Contas do Estado não há prestação de contas das diárias do senhor Hermelino Pereira. Inclusive, senhor Hermelino, você manda transmitir lá porque sabia que é crime deixar de transmitir informação ou transmitir falsa informação para o Tribunal de Contas? Pois é, corre lá e resolve para mostrar que não foi de má fé. Senão você pode até ser prejudicado depois por isso. Tá legal? Pessoal, pois muito bem, muito obrigado. Era isso então. Pessoal do São João do Paraíso, já agradeci aí a todos que estão aí nos assistindo. Se inscreva no canal Arame Farpado, e no próximo programa eu vou aproveitar, era para falar nesse, mas devido ao direito de resposta eu tive que prolongar, adiar esse programa, mas eu vou falar da importância que é, inclusive você vereador que nos escuta aí, ó, o que é a lei orçamentária anual de município, o que é o plano plurianual de município, o que é a lei de diretrizes orçamentárias, o famoso PPA, LDO e a LOA. O que é, para que isso serve cada um. Então você, vereador aí que nos acompanha, que anda fazendo curso fora para nada, então assiste a nossa programação no YouTube aí, que acho que alguma coisa você vai aprender. Tá legal? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, Arame Farpado. Arame farpado.